gente. Shalom. Já que eu estou em casa. Glória a Deus, gente. Muito bom estar aqui. Me sinto sempre muito honrado quando eu estou aqui, muito à vontade. E eu acho que é a terceira imersão. É a terceira, Douglas? Imersão que eu estou? A terceira imersão? Mas que eu participo é a terceira, né? Então eu me sinto muito feliz de estar aqui. Sinal que eu não fiz nenhuma besteira das outras vezes. Não falei acho que nenhuma besteira. Se eu falei, vocês já perdoaram. Bom é estarmos aqui. Quem estava aqui na reunião de liderança mês passado, estava aqui comigo, ó. Foi muito bom também. Quero testemunhar a vocês que hoje eu consegui ir ao banheiro e ninguém me interrompeu. Então deu tudo certo hoje, graças a Deus. Só quem estava aqui sabe. Só os de verdade sabem. Brincadeira. Sempre bom estar aqui. Douglas, Gisele, pastora. Eu me sinto muito amado aqui. Obrigado pelo carinho. Vocês não têm ideia de quanto eu me sinto à vontade e amado nesse lugar. Amo louvar a Deus junto com os músicos, com os adoradores aqui. Muito bom sempre estar aqui buscando e aprendendo com vocês. Eu sempre aprendo muito com vocês. Já estava com saudade também do barulho do nosso trem. Daqui a pouco vai passar de novo para nossa trilha sonora. Tem um fundo, tem teclado, tem o trem passando, tem tudo acontecendo. Mas é muito bom estar aqui. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quantos estão a fim de mergulhar na presença de Deus? Diga amém. E eu quero poder ministrar uma palavra a você, ministrar uma mensagem do Senhor a você. Está abrindo hoje a imersão? Começou? Está começando hoje? Vai até domingo? Então, olha, muita coisa vai acontecer aqui nesses dias. Eu não quero cansar você, não quero te mandar muito tarde para casa. Acho que nós já mergulhamos bastante aqui em adoração. Mas eu nunca vou para o púlpito sem um objetivo. Meu objetivo com essa mensagem é fixar no seu coração algumas verdades. E essa mensagem é o tipo de mensagem que pede uma resposta. Mas não é uma resposta... olha, agora que eu vi a água aqui. Que isso, varão? Isso aqui não é alcoólico não, né? Um drink aqui. Não tem como não, né? Pode comer também essas folhinhas aqui junto? É diferente, hein? Espero que não tenha nada para derrubar o pastor aqui, né? Eu cair aqui. Mas essa não é uma palavra cuja resposta é para o apelo. Aqui. Essa é uma palavra que te pede uma resposta para a sua vida cristã. Grava isso. O objetivo no qual eu me encontro nesse púlpito, nessa noite. Porque muito além do convite do Douglas, da Gisele, eu sou convidado por Deus. Foi Ele que me levantou pelo ministério da palavra. Ele que me deu o privilégio de conhecer vocês e poder servir vocês com a pregação da palavra. E Deus sabe que eu levo a sério esse livro. E o que eu vejo no capítulo 6 de 2 Samuel, fique aí com a Bíblia aberta, fique com ela aberta durante toda a mensagem. Cheque se eu estou falando a verdade, seja um crente bereano. A mensagem que eu enxergo nesse capítulo pede-nos uma resposta. O nome da mensagem é Respondendo à Presença de Deus. Mas eu quero novamente enfatizar. Você pode, ao final dessa palavra, dar uma resposta aqui. Mas o meu objetivo eu não poderei acompanhar. Vai ser o pastor e a pastora que poderão perceber. Mas não completamente. Somente Deus irá perceber realmente essa resposta. Essa palavra pede uma resposta para a sua vida cristã. Amém? Respondendo à presença de Deus. No capítulo 6 de 2 Samuel, antes ainda de lermos, orarmos e começarmos a pregar, nós vamos ler uma história linda na Bíblia, sobre o rei Davi interagindo com um elemento que representa a presença de Deus no Antigo Testamento, que é a Arca da Aliança. Diga, a Arca da Aliança. Eu vou te explicar algumas coisas antes de ler o texto, amém? Para que ao lermos o texto,
nós já estejamos entendendo onde eu quero chegar. Não quero fazer mistério com você. Eu quero mostrar nesse texto 4 tipos de respostas à mesma presença. A mesma presença de Deus recebeu 4 tratamentos diferentes. Por resultado disso, houve 4 consequências diferentes a essa mesma presença. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. O problema não está no sol, está na natureza, na essência daquilo que está exposto ao sol. A mesma glória, a mesma presença que batizou os discípulos no Espírito Santo, diga aleluia, consumiu Ananias e Safira. A mesma presença. É nítido que vocês estão debaixo de uma glória especial nessa igreja. A igreja local aqui no Rio Grande da Serra. Se alguém fala, pastor, você vai plantar uma dínamos no Rio Grande da Serra? Eu não preciso plantar uma dínamos aqui. Já tem uma igreja aqui. Se eu conhecer alguém num Uber, em algum lugar aqui do Rio Grande da Serra, vou dizer, vai lá na igreja local. Até o nome é bíblico. Agora veja bem. Preste atenção. Nós vamos ler nesse texto a presença de Deus, que hoje não está na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um elemento que Deus pediu que Moisés ordenasse que fosse construído. Era um elemento, ele era símbolo da glória de Deus. Os israelitas, os judeus, no Antigo Testamento, não achavam que Deus morava ali dentro, mas sabiam que aquilo representava um tipo de presença. Que presença? A presença manifesta, a presença gloriosa de Deus. Existem vários aspectos da presença de Deus. Um deles é a onipresença. O que é onipresente? A onipresença é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, que significa que Deus está em todos os... Mas a Arca da Aliança não tem a ver com a onipresença. A onipresença é a presença do Criador na criação. Num quadro do Picasso, tem de Picasso ali, tem a criatividade dele ali, tem a beleza que saiu das mãos dele, da mente dele ali. Na criação de Deus, tem Deus, ele é onipresente, não só como um artista que morreu e deixou uma obra, mas como um Deus vivo, amém? Mas isso nada tem a ver com a presença manifesta. A presença manifesta é aquela que nos lança ao chão em arrependimento, aquela que santifica a nossa alma, aquela que nos reveste de poder e glória para testemunhar. A pastora estava declarando aqui em fé, nós vamos impactar Rio Grande da Serra, nós vamos ganhar as famílias. Isso é o quê? Isso é presença manifesta, pelo poder, pela salvação, pelo que Deus é capaz de fazer quando um povo honra, cultiva e valoriza essa presença. Ficou claro isso até aqui, gente? Então a Arca da Aliança, ela era muito bonita, esse elemento, era muito mais do que uma decoração no tabernáculo de Moisés e depois no templo de Salomão. Era de fato a parte mais profunda. Você sabe que o tabernáculo tinha três lugares, vamos dizer assim, 3 estágios: o átrio, o santo lugar e o santo dos, ou santíssimo lugar. Qualquer um que você falar é bíblico, tá certo. O lugar mais profundo, mais além, era o santíssimo lugar. E o que havia ali? A Arca da Aliança. Todos os outros elementos, altar de incenso, mesa dos pães, candelabro de ouro com as 7 pontas, altar do sacrifício, bacia de bronze, os outros 5 elementos do tabernáculo, eles estavam entre o átrio e o santo lugar. Todos eles são muito importantes, todos eles apontam para Deus, mas a Arca da Aliança aponta para a glória de Deus e para o próprio Jesus. Por quê? Ela era feita de madeira, mas revestida de ouro. Jesus tinha uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. Diga aleluia. A madeira aponta para a natureza humana, mas o ouro aponta para a natureza divina, os elementos bíblicos. Vocês estão comigo? Havia 2 querubins na Arca da Aliança, e eles apontavam para o centro dela.
Porque no centro dela havia ali elementos, havia ali um maná, aquele alimento que era sobrenatural, que eles comiam no deserto. Ali tinha a vara de Arão, que era o sumo sacerdote, que representava o povo diante de Deus. Tinha uma vara dele que floresceu. Era uma vara que apontava então para um milagre sobrenatural, o poder de Deus. Mas havia ali também as tábuas da lei, para mostrar a santidade de Deus. Então, o que é Jesus? É aquele que carrega a santidade de Deus, aquele que carrega o sobrenatural de Deus, mas aquele também que representa a mensagem, o alimento, a provisão de Deus. Onde tem presença, tem provisão. Onde tem presença, tem milagre sobrenatural. Onde tem presença, tem santidade. Está faltando santidade? Está faltando presença. Está faltando provisão? Está faltando presença. Mas onde tem presença não falta nada. Dinheiro não traz unção, mas unção até dinheiro traz. A unção traz tudo. A unção traz tudo, a presença é a unção. Unção é ungir, é o óleo que aponta para o Espírito Santo. Como desfrutamos da presença hoje? Não mais na Arca da Aliança. Agora, adorando a Deus em espírito. Então, quando você vê aqui a arca, o que significa isso hoje? A sua relação, a sua interação com a presença de Deus. Amém, gente? Amém mesmo? Amém mesmo? Versículo 1 de 2 Samuel 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Eu vou lendo e vou explicando, pode ser assim? Ué, o que essa arca está fazendo na casa de Abinadab? Abinadab era filisteu. O que ele era? Filisteu, te lembra quem? Golias. O povo que afronta o povo de Deus. Mundo. Aquilo que não tem a ver com a igreja, aquilo que não tem a ver com a santidade, aquilo que não tem a ver com a obra de Deus. Filisteus apontam então para a afronta ao povo de Deus. O que a arca estava fazendo ali? Não sei se você sabe, mas antes dos dias de Saul, a arca foi roubada. Foi-se a glória e Cabode. Antes mesmo de Saul ser levantado e ungido por Samuel, houve tempos difíceis, um tempo de trevas, em que a palavra de Deus era muito rara, em que a voz de Deus não era ouvida, os sacerdotes eram reprováveis, e a arca ficou décadas, anos, longe do seu lugar, longe do lugar de honra, de adoração. Isso é muito poderoso, muito simbólico. A presença foi roubada. Ei, a história dessa arca é magnífica. Haviam guerras que eles ganharam só colocando a arca na frente. A presença de Deus derrubava os inimigos. Alguém pode dizer amém? Mas Saul vira rei e nem por um dia ele decide trazer a arca de volta. Ele gosta de vitórias, ele gosta de resultado, ele gosta de aplauso, ele gosta de prosperidade, mas ele não foi um rei que se importou com a presença. Então ele foi esfriando, até perder a noção, até agir como um louco e ser removido por Deus. Ele perdeu a unção, a mesma unção que transformou Saul no novo homem. Saul foi o rei anterior a Davi, fez Saul perder. Saul não teve coragem de enfrentar Golias, Davi teve. Mas quando Davi assume o reinado, o que ele decide fazer? Trazer a arca. Tudo que Saul não se importou com a presença, Davi se importou com a presença. Alguém pode dizer amém? A presença é a mesma, mas como respondemos a ela? Não responda à presença de Deus como Saul. Saul nem é um dos 4 que eu quero falar hoje, porque Saul não está no texto, e eu vou ser fiel ao texto. Mas Saul foi um rei que não se importou com a presença. Há pastores, há líderes que não se importam com a presença. Mas nós queremos ser como aqueles que valorizam a presença acima de tudo. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Mas ela estava na casa de Abinadab. Ela ficou na casa dele. Só que assim, antes dela ir para a casa dele, a arca aprontou. Diga assim, a arca aprontou.
Diz assim, a presença aprontou. Quando eles roubaram a arca, eles colocaram dentro do templo do Deus com D minúsculo, Dagon. Era um ídolo deles. Aquele povo tinha um Deus, Dagon. Eles cantavam, adoravam, ofertavam a ele, faziam sacrifícios a ele. Ele era uma imagem. Quando a arca foi colocada lá, quando ela foi roubada, eles foram dormir. Quando eles vão no outro dia lá adorar Dagon, Dagon está caído. A arca deu um rodo em Dagon. A presença de Deus aprontou. Quando a presença de Deus está no lugar, os ídolos caem por terra. Levantaram ele, foram no outro dia ver o que tinha acontecido. Levantaram, o que aconteceu? Não sei, será que bateu um vento aqui? Foram dormir de novo. No outro dia, não estava mais caído, estava sem os braços, sem as pernas. A arca tinha tirado as pernas e os braços. Os braços apontam para as obras, as pernas para os caminhos. As obras da carne, as obras do homem, os caminhos do homem são cortados pela presença de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? Coisa poderosa. Eles pensaram, vamos ter que se livrar dessa arca. Porque a arca queria voltar para o seu lugar. A arca queria voltar para o seu lugar. Eles tiveram problemas, mas por fim, a presença sossegou. Porque talvez o povo de Deus não queria a presença, então a presença ficou quietinha. A arca ali foi colocada na casa de Abinadab e ali ficou muitos anos. Ali ficou décadas. E naquele tempo, Abinadab teve 2 filhos, Aiô e Uzá. Dois filhos, cujos nomes eu não recomendo que você coloque no seu filho. Aiô e Uzá. Se alguém chama Aiô aqui, me perdoe. Depois se seu pai marcar um gabinete comigo. E Uzá. Uzá menos mal, mas complicado também. Presta atenção. Esses homens cresceram vendo uma arca sem poder. Vendo uma arca desonrada. Vendo uma arca como um problema. Durante anos. E olha o que o texto diz. Verso 4. Olha só. Desculpa, parte B do verso 3. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. O que está acontecendo, gente? Davi teve uma boa intenção, trazer a presença de Deus. Davi teve um bom sonho, um bom desejo, ter a presença de Deus. Ele chamou os melhores soldados, ele construiu um carro novo. Carro na época não é igual carro de hoje em dia não, tá? Eram realmente carroças. Então tinha uma carroça nova, com bois fortes, os melhores bois, os melhores soldados. Davi estava valorizando a presença, mas ele ainda não conhecia a presença sobre a arca. Ele conhecia em algum nível a presença de Deus. Os salmos mostram isso, mas ele não sabia ainda lidar com aquilo que era a presença manifesta, que é a arca da aliança. O que acontece aqui? Davi coloca à frente do trabalho filisteus. É como quando um pastor levanta líderes que nem convertidos são, para fazer besteira. Talvez tem pastores por aí que nem convertidos são. Sei lá, abriram igreja. Você pode ter certeza, não é o caso dos seus pastores. E é tão raro ter pastores fiéis, que amam a palavra, que amam a presença, que amam a família. Vocês estão tão bem servidos de pastores. Uma salva de palmas para os seus pastores. Olha, gente, minha toalhinha tem meu nome aqui, ó. Eu tô muito chique. Fala a verdade, gente. Olha só. Não estou suado ainda, mas eu vou usar. Estou muito quietinho hoje, né? Vai chegar lá. Então veja, nós já falamos por alguns minutos aqui. O que está acontecendo aqui? Davi está errando. E Deus não aprova esse tipo de forma de trazer a presença. Com homens que não conhecem, que não amam ela. Ele pensou que por Aiô e Uzá conviverem muitos anos com a presença, eles conheciam a presença. Mas tem muita gente com muitos anos de igreja, conhece tudo, menos a presença. Sabe servir na recepção, no estacionamento, no louvor, no voluntariado,
e no GC, mas não sabe manifestar e fluir na presença. Conhece tudo, menos o mais importante. Conhece a igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Conhece a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Isso é um pecado. Isso é um problema. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Verso 5. Meu Deus. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos. Parece estar lindo aqui. Tocando todo tipo de instrumentos musicais. Liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. É um show de pagode aqui. Meu Deus. Com música clássica. Uma mistura maravilhosa. Que música. Mas se você vê até hoje, né, as festas dos judeus são lindas. As músicas deles são lindas. E sempre com muita dança, com muita alegria. Diga alegria. Davi estava empolgado. Estou trazendo a arca. Estou levando a arca, melhor dizendo, estou levando a arca. Vou chegar com tudo. A presença vai ser honrada. Estava tudo indo muito bem. Os melhores soldados, o melhor carro. Mas Aiô à frente. E Uzá cercando essa arca. Como se esses homens conhecessem a presença. Eles conheciam só a forma. Eles conheciam só a matéria. Mas não conheciam a essência. O que aconteceu então? Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Já viu boi tropeçar, gente? Eles estão em 4 pernas. 4 patas, né, melhor dizendo. Como é que tropeça? A gente tropeça com 2, é difícil. Quer dizer, tem uns que vivem tropeçando aí, né? Espero que você não tropece na fé, no pecado. Agora, como é que os bois tropeçam sincronizados ainda? Porque a carroça não é ligada por um boi só, pastora. Os bois tropeçaram juntos. Deus estava dizendo outras palavras. Pare agora. Não é assim que carrega a minha presença. Deus nunca disse que a presença devia ser carregada por bois. A primeira vez que a arca foi carregada por bois, foi quando os filisteus roubaram ela. No Velho Testamento, antes desse acontecimento em Samuel, lá no Pentateuco, quando Deus estabelece a arca, Ele define, a arca deve ser carregada. Ela tinha até 2 eixos, nos ombros dos levitas e sacerdotes. A presença não era carregada por animal, a presença é carregada por seres humanos, que temem, seres humanos comissionados para lidarem com a presença. Uau! Deus falou, está tudo errado aqui. Davi não percebeu? Então Deus não queria prejudicar ninguém, só derrubar a arca, para eles verem que está tudo errado e fazer da forma certa. O que Uzá fez? O texto vai dizer aqui. Olha que coisa impressionante. Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Verso 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Primeira resposta errada em relação à presença de Deus, que é o pecado de Uzá, que é a atitude de Uzá, é lidar com a arca sem temor. Lidar com a presença sem temor. Esse personagem que aqui aparece, que morre diante da presença, Uzá, ele cresceu vendo a arca, talvez ele jogou bola, chutava com a arca, tabelava com a arca. Para ele aquilo não era sagrado, para ele aquilo não era santo, para ele é como se fosse nos dias de hoje um crente que não valoriza a palavra, a Bíblia, que não valoriza o louvor, que não valoriza a pregação, que não valoriza um coração rendido. Às vezes você está há anos na igreja, passou por várias igrejas, e para você é só mais um culto, é só mais uma imersão, é só mais uma pregação. Uzá representa aqueles que se acostumaram. É como aquele casamento. Eu me acostumei tanto que eu parei de valorizar a forma pejorativa, a forma negativa do costume. Não o acostumado hábito, de que eu me encontrei, de que eu amo. É o costume, como algo negativo. Quando eu paro de valorizar porque me acostumei,
Olha como a gente lida com aquilo que é novo. Lembra na escola, caderninho novo, canetinha nova, até a letra fica mais bonita. Vai lá ver. Em fevereiro, meu amigo, todo aluno usa 3 cores de caneta. Depois, filho, dá maio, já tem espaço lá no caderno, o dia que você falta, folha rasgada, lápis misturado com caneta, carro novo, roupa nova. Meu Deus, você compra uma roupa, você fica, né? O novo tem o poder de te atrair e de extrair de você sua excelência, seu melhor. Você tende a cuidar melhor do tênis novo. Não quero sujar. Depois de 6 meses, amigo, você sai chutando bola com o tênis. Se acostumar com a presença é como desprezar uma roupa velha. É indiferente. Uzá tentou segurar o que Deus estava derrubando. Só tenta segurar o que Deus está derrubando quem perdeu o temor de Deus. Só tenta colocar as mãos humanas. Uzá aponta para força. A metralhadora do povo da Arábia, povo do Oriente Médio, dessa região onde estavam os filisteus, a metralhadora, a mini Uzi, ou Uzi, vem de Uzá. Aponta para força enérgica. As armas. Olha só. Por quê? Porque vem dessa origem dessa palavra força. É a força humana. Uzá é força humana. Quando eu mostro que eu não tenho temor e paixão pela presença? Quando eu quero trazer a presença na minha força. Gritando só. Mandando os irmãos, sei lá, fazer alguma coisa. Achando que a presença de Deus eu escolho quando eu trago ou quando eu tiro. Ou interrompendo o mover de Deus. A falta de temor nos faz colocar as nossas mãos humanas naquilo que é sagrado. Nós paramos de depender de Deus. Nós paramos de buscar a Deus. E agora a gente quer produzir o mover de Deus. Porque a gente se acostumou. Se acostumar com a presença é ir de qualquer jeito. Uzá representa aqueles que levam de qualquer jeito. Costume é a perda da consciência de valor. Vocês estão comigo, gente? E como que o costume se manifesta? Com a crítica. Você não criticava seu marido e sua esposa quando vocês estavam namorando, apaixonados. Você não critica aquilo que você está encantado. Você vê não falam que a paixão cega? Não é que ela cega. Às vezes cega. Mas é porque você está tão concentrado na beleza que você não consegue ser crítico. Sabe, é importante avaliar as coisas com maturidade, mas é tão ruim quando o mover de Deus está fluindo e você só está avaliando as coisas. A crítica, um olhar carnal, as palavras ácidas, o julgamento, a valorização dos defeitos acima das virtudes. Se arrependa nessa noite, se você está se tornando ou se tornou como Uzá, se acostumou com a presença. Se arrependa nesse início de imersão, enquanto há tempo, para que o primeiro amor, como nós cantamos, eu quero me apaixonar outra vez. Você sabe, nós precisamos largar um olhar carnal e humano e parar de tentar segurar o que Deus está derrubando. Às vezes Deus está derrubando a sua reputação e você inventa uma mentira para manter a sua imagem. É Uzá colocando a mão na arca. Às vezes Deus quer te expor para te tratar. Aí você coloca uma máscara para não ser tratado e colocar a mão na arca. Às vezes Deus está fechando um GC. Você coloca a sua mão para segurar o que Deus derrubou. Terminar um GC não é o fim do mundo. O que pode ser o fim do mundo é você colocar as mãos na arca quando Deus está derrubando ela. Às vezes Deus está fechando uma empresa. Às vezes, não um casamento, um namoro, um noivado, Deus está encerrando e você está segurando. Às vezes, uma sociedade. Mas toda vez que eu coloco a mão no que Deus está derrubando, eu demonstro que eu não tenho temor de Deus. Eu não quero ser conduzido por Deus. É eu que quero conduzir a Ele. Só quer conduzir a presença quem não tem disposição de ser conduzido por ela. Vocês estão entendendo? A seriedade, a mesma presença que traz vida, matou Uzá.
temor. Que temor. Por isso que essa palavra não pede uma resposta apenas nesse culto. Essa palavra pede uma resposta na sua vida cristã. Vamos continuar lendo o texto? Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Sabe o que significa Pérez Uzá? Rompimento com Uzá. Rompimento com a força humana. Ali Davi desistiu de trazer a arca com a sua própria força. Os bois apontam para a força. A carroça aponta para a força. Uzá representa a força. Davi ficou indignado com Deus, mas deveria se indignar com ele mesmo. Enquanto a gente está indignado com Deus, a gente para de querer trazer a presença. Ele desistiu de trazer a presença. Toda vez que a sua indignação é com Deus e não com você, é quando você culpa o Estado, o presidente, o governador, o pastor, a mãe, o pai, o chefe, o filho, o líder, o supervisor, o discipulador, o ministro de louvor. Toda vez que você encontra um culpado, você está se indignando contra Deus. Mas toda vez que você encontra um culpado, você perde a oportunidade de se arrepender. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Quem é bom de encontrar culpado é ruim se arrepender. Vocês estão comigo? Davi ficou indignado. Ele, em outras palavras, eu faço o meu melhor, eu trago 30 mil soldados, eu coloco um carro novo, eu coloco os bois mais fortes, e eu fui sábio. Eu pedi para trazer a presença quem está acostumado com ela. Às vezes levantamos quem está mais tempo na igreja, por tempo de casa. Aqui não é exército, para tempo de casa definir superioridade. Aqui é a igreja de Deus. Se ele quiser levantar o mais novo, ele levanta. Jesus usou um menino com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, como diz aquela música, Deus usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. Preste atenção, Deus faz do jeito dele, mas quando nós queremos usar a sabedoria humana, nós vamos acabar frustrados, ou com Deus, ou arrependidos. Enquanto Davi não se arrependeu, ele estava indignado. Versículo 9, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Aqui ele começou a responder certo. Ele se encheu de temor e ele fez uma pergunta, como eu posso levar a arca? Ou seja, ele estava frustrado, pastora, mas ele não desistiu. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor não desiste. Como Davi amava a presença, ele estava triste, ele estava com medo, ele estava indignado, mas ele não desistiu. Ele perguntou, como poderei? Se esse jeito está errado, qual vai ser o jeito certo? Eu acredito que essa pergunta foi uma oração. E essa oração fez Deus levar essa arca para uma outra pessoa. Vamos ler. Versículo 10. Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Naquele momento, em primeiro lugar. Então nesse momento ele falou, não dá para trazer agora. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate, por 3 meses. Quanto tempo? E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Diga aleluia. Segundo personagem nessa pregação, Obed-edom. Diga Obed-edom. Obed-edom é maravilhoso. Obed-edom aponta para aqueles que honram a presença. Gente, ninguém quis deter a arca dentro de casa, porque se essa arca matou Uzá, que já tinha anos com ela, o que ela pode fazer na minha casa? Davi não quis mais levar ela para a cidade de Davi, cidade dele. Está entendendo o que está acontecendo aqui, gente? Davi estava sem coragem de trazer a arca. Ninguém queria, mas eu creio que o coração de Davi inquieto fez Deus trabalhar, e essa arca ficou em Gate, nessa cidade, e nessa cidade, na casa de Obed-edom, esse homem, o que significa Obed-edom? Obed significa servo, diga servo. Servo é aquele que tem disposição de dar, de doar-se, de entregar o seu melhor. E Edom aponta para vermelho, para sangue. Servo do sangue. Ah, tem mistério aí. Servo do sangue. E Obed-edom então recebe essa arca. E olha, a arca passou nos 3 meses de experiência. Com 3 meses foi suficiente para a arca abençoar toda a casa dele. Irmãos, o passarinho começou a cantar mais bonito. O cachorro parou de morder.
e começou a só latir para bandido. As plantas ficaram mais cheirosas, as flores mais cheirosas, as plantas mais verdes. Ei, as crianças estavam fortes, a família cresceu. Depois você continua lendo na Bíblia, em vários lugares, a família de Obed-edom foi grande, prosperou. A esposa parou de reclamar, isso é avivamento. A esposa parou de não poder ver o marido sentado e dar missão para ele. A esposa parou. O marido parou de ser preguiçoso e começou a ajudar nas tarefas de casa. Isso é despertamento espiritual. O marido decidiu ser anfitrião, abriu um GC na casa dele. Parou de ter ciúmes do sofá. Ei! O marido parou de colocar a toalha molhada na cama. Jesus! A mulher parou de bater as panelas quando está brava com o marido. De fechar as gavetas forte para mostrar que está chateada. Os maridos pararam de ser indiferentes. O Obed-edom parou de ser indiferente. Ele começou a perguntar: meu amor, como você está? Eu tive um dia cansado, mas olha, vou tomar um banho e vamos jantar fora hoje. Isso é avivamento. O que é a bênção de Deus? É o toque de Deus em todas as áreas da família. A arca tem o poder de florescer onde estava tudo morto. As crianças começaram a obedecer os pais. Fazer a lição de casa assim que o pai mande. Acordar cedo. Fazer devocional. 3 meses foi suficiente para a presença de Deus encharcar aquela casa. Porque Obed-edom aprendeu a honrar essa presença. Ele quis recebê-la em casa. Ele quis receber a presença em casa. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Não estou falando heresia não. Tudo que esse cara tinha estava sendo abençoado. Tudo, sabe? Tudo. A água ficou... Nossa, essa água está mais gostosa. Tá parecendo a água da igreja local. Água temperada. Água com alface. Água com laranja. Meu Deus. O feijão ficou mais gostoso. A panela ficou melhor. A geladeira parou de falar à noite, estralar à noite. Os ratos foram para o vizinho, aleluia. O vizinho funkeiro mudou de cidade, glória a Deus. Eu tô vendo aqui suas orações todas aqui, ó. Eu estou falando todas as orações de todo mundo aqui. A calvície de Obed-edom acabou. Não, do pastor Douglas e a minha ainda não. Mas de Obed-edom começou a crescer cabelo nas entradas. A rotatória que tinha aqui dele foi preenchida. Sem implante na Turquia. Irmãos, a TPM da esposa dele, em vez de ela ficar brava, dando coisa que não jegue dentro de casa, ela ficou dócil, amorosa, quebrantada. Aleluia. Tudo foi abençoado naquela casa, gente. Tudo ficou abençoado. O sofá ficou mais aconchegante. O travesseiro parou de estar torcicolo. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque se nós aprendemos a lidar com a presença, nós vamos ver o que a presença é capaz de fazer na nossa vida. Estava hoje com um empresário, e olha o que ele me falou: pastor, ele passou 2 dias comigo fazendo as correrias da igreja. Vou fazer corrida do carro, vou viajar amanhã, pegar a estrada amanhã cedo. E aí eu fazendo a corrida do carro, e ele me ajudando para lá e para cá, a gente passou o dia junto. E ele é empreendedor, ele vai respondendo as mensagens e falou: pastor, vou ter que sair mais com você. Isso já aconteceu no passado 2 vezes, que a gente passou os dias, uns tarde junto, manhã junto, ele tem flexibilidade de horário, os empresários ficam mais perto do pastor. Ei, que tem liberdade de horário. Aí foi lá com a gente, andando com a gente. O desempregado também pode, mas eles fica mais tímido. Presta atenção. Ele falou: pastor, é só a gente estar junto. Gente, não tem nada a ver comigo, tá? Que eu fecho o contrato, que as coisas acontecem. Eu falei: vou te explicar para você não achar que tem a ver comigo. Quando a gente está junto, a gente está falando da palavra, orando, falando de Deus. Você esquece das preocupações e lembra da pregação de domingo, que saiu de mim. E você está mais consciente da graça, do favor. Quem se sente amado, quem se sente abençoado, espera coisas boas. E quem espera coisas boas porque se sente amado, vai viver coisas boas, gente. A fé
é poderosa. A fé é fundamento, firme fundamento, é certeza. Acho que todos os dias, diferente de Davi que estava com medo da arca, Obed-edom olhava, uau, a presença está na minha casa. Uau! Abra a Bíblia na sua casa. Coloque um louvor na sua casa e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Honrar a presença é ser honrado pela presença. Pensar na palavra, meditar dia e noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Nos tempos certos dará o seu fruto. O que é alguém plantado junto a ribeiros de águas vivas? É alguém que medita na palavra de dia e que tem na palavra de Deus o seu pra. Meu Deus, eu quero morar na Bíblia, gente. Ai, como é difícil pregar pouco. Eu queria pregar rápido hoje, não estou conseguindo. Vamos continuar lendo o texto, explicando? Poxa, Davi ficou sabendo tudo, estava sendo abençoado. Então Davi, parte B do verso 12. Então Davi foi até lá, e com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. 3 meses foi suficiente para Davi perder o medo, perder a amargura, parar de estar indignado com Deus e perceber que o problema não era a arca, o problema é como tratavam a arca. O problema não é a presença, é como lidamos com a presença. Ai, Jesus, eu quero crescer nisso, eu quero entender. Eu estou pregando para mim também, gente. Amém? Se nós entendemos as chaves desse texto aqui, nós vamos viver algo fascinante, magnífico. Vocês estão comigo? Davi falou, agora eu vou trazer a arca. Chega de miséria, chega de medo. Essa arca é abençoadora. Opa! Essa arca é maravilhosa. Essa arca faz toda a diferença. Essa é a diferença na vida de alguém, é a presença. Ah, meu Deus. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Hã? O que está acontecendo aqui? Não tinha nada disso na primeira vez. Com quem Davi aprendeu isso? Não está mais nos boi a arca? Me responde. São os bois que estão trazendo a arca agora? E que história é essa? A cada 6 passos tem sacrifício? Tinha algum sacrifício antes? Obed-edom, servo do sangue. Sacrifício, sangue. Davi deve ter chegado em Obed-edom. Obed-edom, como é que funciona isso? Ele, Davi, nesses 3 meses eu aprendi algo. Primeiro, a arca não precisa de bois, não precisa de usar, não precisa de filisteu, não precisa do pecado. A arca precisa de gente disposta a carregá-la. Mas Davi tem outro segredo. Tem outro segredo. A arca tem um propiciatório onde sangue é derramado. Não há perdão sem sangue derramado. Deus estabeleceu, Davi, que o sangue é que perdoa. Nós não somos dignos de carregar a arca. Mas quando o sangue é derramado, nós estamos dizendo, é a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia, só o sangue de Jesus na minha vida. Você vem para o culto pensando que foi a sua semana boa que vai trazer a bênção. Essa semana eu não falei palavrão, então eu vou adorar a Deus. Ah, não é a sua semana, não é o seu mês, não é o seu pecado ou sua santidade. O que define a nossa fé é a obra do Calvário, é o sangue de Jesus. A cada 6 passos, que dia o homem foi criado? 6 passos aponta. Nossa parte é caminhar, mas quando acaba a nossa parte, o 7º passo é sacrifício, é o sangue de Jesus. O segredo da presença é confiar no sacrifício de Jesus e não no nosso sacrifício. Eu não confio no meu jejum, eu não confio na minha oração. Eu posso jejuar e orar, não porque isso é a minha prova diante de Deus, mas porque isso me traz mais consciência do que Deus já fez. Servo do sangue, confiar na obra da cruz, confiar no Calvário, confiar no amor de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Obed-edom aponta para aqueles que honram a presença. E o que é honrar a presença?
é não colocá-la debaixo da força humana dos bois, e nem confiar na sua própria santidade, mas confiar no sangue derramado do Cordeiro de Deus. Se você depois ler em outros textos da Bíblia, pode pesquisar. Obed-edom foi junto. Os filhos dele foram juntos. Obed-edom se tornou o porteiro do tabernáculo de Davi. Meu Deus! Obed-edom se tornou o cara que define quem entra e quem sai. Para perguntar, você confia na graça ou na sua carne? Pode entrar então. Você confia nos bois? É para contar a história. Sabe que vai me matar? Não, ela abençoou minha casa, pode abençoar a sua também, entra. Ele estava na porta porque ele conhecia. Porta é quem entra e quem sai. Porta, quem é o porteiro geralmente, gente? É quem você confia. Quem que você põe na porta? Quem você confia. Davi falou, fica na porta, Obed. Vamos fazer besteira. Eu quero ser como Obed-edom e não como Uzá. Eu quero honrar a presença. E eu honro a presença quando eu confio no sacrifício. Amém, gente? Então, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Ao som de quê? Grava isso, porque isso vai ter um sentido no final da palavra. Amém? Amém mesmo? Agora vamos entrar no terceiro personagem aqui. O quarto vai ser Davi, tá, gente? Já pra você não ficar achando que é mistério aqui, não. Por mais que Davi está o tempo todo, eu quero terminar falando de Davi e te pedir para responder a Deus como Davi ou como Obed-edom. Não como Uzá e nem como esse agora. Mical. Diga, Mical. Mical era uma moça, filha de Saul, filha do antigo rei. E Davi casou com Mical. Casamento ruim. Mical não honrava Davi. Mical tinha ressentimento com Davi. O pai dela era morto. E talvez ela tinha Davi como culpado. Mas Mical tinha um problema muito maior do que um problema com Davi. Mical tinha um problema com Deus. Mical tinha um problema de não amar a presença de Deus. Vamos ler? Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Mical desprezou um homem dançando na presença de Deus. Mical desprezou tudo. Verso 17, trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Olha onde começou aqui, ó, o panetone. Então, aqui começou a primeira menção do panetone. Princípio da primeira menção. Então, todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse, 2 pontos, abre aspas, vou falar como mulher fala quando está brava. Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, hein? Exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Presta atenção. O planeta está honrando Davi. O povo inteiro de Israel recebeu bolo, pão. Ele abençoou o povo inteiro. Davi honrou a arca, honrou o povo e não se esqueceu da sua casa. E estava disposto agora a abençoar quem? Sua Esse homem fez o que o pai dela nunca fez, nunca trouxe a arca. Esse homem passou um apuro, gente. 3 meses de angústia, porque tinha visto um homem morrendo nessa presença. Esse homem fez a coisa mais importante que um rei tem que fazer, que um líder tem que fazer, que um pastor tem que fazer, que é honrar a presença. Eita, pega.
Olha aí, ó. Aleluia, tem manto aí. E aí, tá todo mundo falando, que rei, que homem de Deus. Nem é princesa. Tá todo mundo de olho no que Deus vai fazer. Vocês estão aqui comigo, gente? Mas a mulher do sujeito, e eu vou abrir um parênteses aqui, não seja essa pessoa, esposa. Quando todo mundo está vendo o bem do seu marido, o chefe, a empresa, a igreja, você só vê o defeito. Que seu marido não seja elogiado pela secretária e só criticado pela esposa. Serve para os maridos também, tá? Que você não seja o último a dizer que sua esposa está bonita. Que você não seja o último a elogiar o trabalho dela. Não se acostume com a comida feita, com a casa limpa. Continue honrando, elogiando. Para de achar que isso é só obrigação. Vamos honrar uns aos outros. Quando isso está numa casa, marido, esposa e os filhos, isso muda o ambiente. Alguém pode dizer amém aqui? Mas não é sobre o casamento que eu quero falar hoje. Dá para falar de casamento nesse texto aqui, mas não é hoje. O pastor me chamar para falar de casamento, eu posso falar disso aqui, de casamento. Agora veja algo aqui. Ela não conseguiu perceber a presença. Olha, vem aqui comigo. Quando você não percebe a presença de Deus, você também não percebe o valor das pessoas. Quando você não tem mais olhos e paladar para a presença, você perde os olhos e o paladar para o casamento, para a família, para a igreja, para o líder. Tudo agora tem defeito. Porque se eu aprender a valorizar a presença, eu vou aprender a valorizar todas as outras coisas. Quem aprendeu a ser feliz com a presença, aprende a ser grato até na tribulação. Vocês estão comigo, gente? Impressionante isso aqui. Mical desonra Davi. Mical desonra a presença. Mical aponta para aquela que despreza a presença. Nós só temos a unção que honramos. Nós só temos a glória que nós almejamos. Você tem o que você valoriza. Desprezo é o contrário da valorização. Valorize a presença. Busque a presença. Gere em oração. Gere em jejum. Ei, que os cultos daqui, quando acabar, que nós não consigamos falar de futebol, do trabalho, de política, que nós saiamos falando, meu Deus, que presença, que glória, que palavra, como é bom conhecer a Jesus. Pode falar de tudo isso depois, mas que a presença seja o nosso maior assunto, que a glória seja o maior assunto. Honrar a presença. Mical só conseguiu ver um homem dançando, mas o povo viu um adorador apaixonado. É quando os pais só vê um jovem fora de casa nas programações da igreja, mas um pai espiritual vê um jovem apaixonado por Jesus. Eu lembro, eu era um jovem apaixonado. Meus pais só conseguiam ver que eu estava muito na igreja. Não conseguiam ver que eu estava sendo formado para ser um pastor. Talvez você só vê, nossa, essa igreja tem muito evento. Nossa, essa igreja tem muita coisa. Nossa, 3 dias seguidos. Você não consegue perceber um povo apaixonado, querendo estar submerso na presença de Deus. Qual sacrifício é grande demais quando aprendemos a contemplar o sacrifício de Cristo? A banda pode subir aqui, por gentileza, porque em quarto lugar e último, caminhando para encerrar, tá, irmãos? Caminhando para encerrar, tá, irmãos? Já estou caminhando para encerrar, tá, irmãos? Já que eu estou em casa, então tem que fazer as coisas de casa, né? Daqui a pouco eu pego 7 aleluia. E explico o que é shalom. Isso é perigoso essa água aqui. Tem que tomar cuidado para não vir junto a grama ali. O que foi grama, colocaram. Brincadeira. Está saborosa. Verso 21. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor. Em outras palavras, eu não estava sendo vulgar. Eu não estava pensando em quem estava me vendo, as servas. Eu estava dançando diante do meu Senhor. Eu estava me alegrando com o meu Senhor. Eu estava apaixonado e encantado com o meu Deus. Eu não tenho vergonha de adorar a Deus.
Eu não tenho vergonha de levantar as minhas mãos, de ir no apelo, de buscar a presença dEle. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Que Ele me escolheu no lugar do seu pai. Aí ele atacou a família, né? Já que ela estava atacando ele atacou a família. Que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Em outras palavras, se seu pai e a sua família não aprendeu a valorizar a presença, eu aprendi. Que forte isso, gente. A Bíblia nos mostra uma discussão de casal em torno da presença. Que coisa impressionante. Eu amo a Bíblia. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Davi é a quarta pessoa aqui, desse texto. Ele aponta para aqueles que amam a presença. Fique em pé onde você está, por gentileza. Aqueles que amam a presença se sentem privilegiados por liderar. Não é um peso, é um privilégio. Aqueles que amam a presença abençoam o povo, abençoam a sua família. Aqueles que amam a presença não desistem da primeira vez que dá errado. Porque quem ama tudo suporta, tudo crê, tudo espera e não desiste, porque o amor nunca falha. Meu Deus! Olha o que ele falou no versículo 22. Vamos ler junto o versículo 22? Já está aí já. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E agora acabou a conversa, agora a Bíblia diz, contando a história. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. A desonra, o desprezo à presença traz esterilidade espiritual. Se tornar apenas um crítico te faz saber tudo, mas não dar fruto mais nenhum. Ser apenas um comentarista de mover, que fica avaliando como cada um dança, como cada um prega, os erros e os acertos de uma igreja. Ah, hoje estava quente, hoje estava calor. Eu não quero saber se estava quente ou calor. Eu quero saber se você foi transformado, filho. Tem dia que o som falha, tem dia que o som não falha. Tem dia que a projeção está endemoniada lá na igreja. Não sei se aqui também é assim. Tem dia que a iluminação está terrível, tem dia que está perfeita. Tem dia que a fumaça quase faz eu tossir lá na igreja. Tem dia que está... Mas você sabe, não é sobre isso o culto. Isso aqui é supérfluo. Não quero saber o que você achou. Se a cadeira estava fazendo barulho. Olha, se o banheiro não estava dando para trancar. Estou começando a saber dos seus problemas aqui já. Você sabe, amar a presença é o que Davi fez. Eu posso até ser humilhado, eu posso ser desprezado, mas eu vou honrar a presença de Deus. Eu serei extravagante na presença de Deus. Eu vim aqui para abrir essa imersão e dizer: seja extravagante até o último dia dessa imersão. Mas quando acabar a imersão, continua sendo intenso, continua sendo extravagante, continua sendo apaixonado, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Eu te li um capítulo da Bíblia, eu estudei com você um capítulo da palavra de Deus, e olha quanta coisa tem aqui, meu Deus. São pessoas lidando com a mesma presença, e a presença lidando com pessoas diferentes. O que Deus tem a dizer a seu respeito hoje? Você como usar? Que está levando tudo na sua força? Quer resolver a empresa, o casamento, os filhos, o cachorro, a igreja, tudo na sua força? Olha, Deus quer derrubar essa arca hoje, não para você segurar, para você se humilhar e aprender que a arca é carregada não com a sua força, mas com a sua fé. Com a sua fé. Fé na obra da cruz, fé na justiça de Deus, fé na graça. Ou você é como Mical, que despreza, parou de valorizar, parou de buscar, começou a rir, começou a dizer que é desprezível. Não seja como Uzai, como Mical.